Alô, você, nós estamos começando aqui mais um episódio do Arival Cast. Vocês já sabem, eu sou Arival Dias Casimiro, pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Vou completar 30 anos aqui à frente da igreja. E hoje nós temos um convidado muito especial aqui, o Francisco Graziano, mais conhecido como Chico Graziano. E só algumas informações sobre ele. Ele nasceu em Arara, São Paulo, é casado com Marta Púcio e tem 5 filhos. Engenheiro agrônomo, mestre em economia agrária e doutor em administração. Atuou como secretário do meio ambiente, secretário da agricultura, deputado federal e presidente do INCRA. É escritor, professor da FGV e também agora trabalha como consultor em sustentabilidade e agora também tem o articulista lá do 360 graus, né? Poder 360. Poder 360. Chico, dá uma saudação pro povo aí. Puxa, obrigado. Que alegria, que satisfação estar aqui no Arival Cast. Eu sou ovelha do pastor há algum tempo, tenho uma admiração pelo trabalho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Percebo uma coisa muito positiva que nos envolve, nos motiva a ser cada vez melhor, ser cristão como, obviamente, nós precisamos ser. E tem esse privilégio de vir aqui falar de agricultura, que é a minha vida. Eu sou engenheiro agrônomo, eu sou agricultor, eu sou filho, neto de italianos que vieram ajudar aqui a fazer a agricultura de São Paulo. Então, falar de agricultura e de meio ambiente no Arival Cast, para mim, é uma glória. Muito obrigado por essa alegria que você me dá. Chico. Antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, eu quero falar aqui dos nossos patrocinadores, né? O primeiro deles é Riveste Revestimentos. É um material ecologicamente recomendado, né? E se você quer reformar a sua casa, né, você pode usar esse material, né? Tem padrões, vários padrões, vários tipos, um produto ecologicamente correto, né? Então, se você quiser conhecer, primeiro você entra aí no site da Riveste, né, www.com Riveste. Você entra lá e assista o vídeo que vai passar agora apresentando esse material. Cozinha nova em um dia, quer ver? Então bora pro vídeo. A Riveste salva qualquer cozinha. E olha que essa até que tava boa, mas com as placas planas marmorizadas da Riveste, vai ficar ainda mais bonita, você vai ver. E é assim mesmo, sem quebra-quebra. É só você ir colando as placas da Riveste, uma depois da outra. E quando você precisar cortar pra fazer os ajustes, só usar uma tico-tico. Passa a cola na placa e na parede e gruda a Riveste aí pra ir transformando o ambiente sem fazer nenhuma sujeira. É fácil, rápido e limpo. Os encaixes nas laterais das placas Riveste deixam tudo muito alinhado. Ideal pra quem não quer ver aquelas coisas tudo torto na parede. Se você tem toque que nem eu, Riveste é um alívio, porque o revestimento fica retinho e uniforme. Ufa! E olha só, a exclusiva nanotecnologia utilizada pela Riveste na fabricação dos revestimentos torna as placas antifúngicas e antiaderentes. Por isso, onde tem Riveste, a limpeza fica muito mais fácil, já que impede a formação de fungos e não deixa a sujeira se fixar. E você pode ter todas as vantagens em um único dia de instalação. Um só dia, sem pedreiro, sem poeira, sem dor de cabeça com obra. É isso aí, a cozinha já tá pronta e a dona Miriam e o seu Rogério ficaram muito contentes com o resultado. Ficou ótimo o serviço. Gostamos muito. Para mais informações, entra aqui no site da Riveste ou então chama no WhatsApp pra gente passar um orçamento para você. Eu quero agradecer também o nosso patrocinador, né? Trivia Studio. É uma agência que une brand, marketing e growth para construir marcas com identidade que comunique de forma eficiente, intencional, né? Com bastante resultados. Então, se você está precisando de uma empresa para lhe ajudar na área de inteligência virtual, de inteligência nas redes sociais, recomendo para você Trivia Studio, tá bom? Eu quero apresentar para vocês aqui o lançamento da editora Ezion. A Bíblia é o livro mais lido e mais vendido no mundo, né? É a palavra de Deus. E a nossa editora está lançando essa série aqui, né, chamada Série Trindade. É uma Bíblia muito especial, com papel especial, capa de couro, e há uma promoção especial para você que queira adquirir essa Bíblia, tá bom? Entra aí no site da editora Ezion e adquire essa Bíblia. Prazer, Chico. É um prazer muito grande recebê-lo aqui. Conta um pouquinho da sua história de vida, rapidamente assim, sobre sua biografia, né? Depois a gente vai entrar no assunto, porque o nosso assunto aqui é agronegócio mesmo. Eu não gosto muito de falar de mim, mas eu sou nascido lá em Araras, no interior aqui de São Paulo.
Não sou nascido na fazenda, mas vivi na fazenda porque nos mudamos para a fazenda. Eu sou de 1953, eu já tenho uma caminhada boa. Como eu sou filho de calabrês esconde um pouco a idade, né? Então, eu tive minha molecada toda na roça. Papai era fornecedor de cana, tinha um pouco de café, depois o café acabou em toda a região, todo São Paulo foi acabando. E eu fiquei com esse gosto da terra, da agricultura. Fui estudar em Piracicaba, na Exalc lá, me formei agrônomo e sempre gostei de lecionar. Minha mãe era professora primária, acabei indo dar aulas. Fui dar aulas em Jabuticabal, na Unesp. Fiquei 16 anos, pastor, só dando aula. A Unesp é uma grande universidade paulista, né? Lá tem uma faculdade de ciências agrárias, curso de agronomia, zootecnia e medicina veterinária. Hoje deve ter mais alguns outros. Então eu fiz mestrado, doutorado, fiz carreira universitária. Depois eu saí da universidade e vim para a vida pública. Conta pra gente como é que foi. Você foi secretário do Meio Ambiente, secretário da Agricultura, presidente do INCRA, sempre voltado para essa questão do meio ambiente, né? Como é que você se envolveu com isso? Então, eu estava dizendo, por uma coisa que não se explica, provavelmente para cumprir algum propósito, né? Que Deus me deu, eu vim trabalhar com a política e vim convidado pelo Fernando Henrique Cardoso, que era senador naquela época. E vim assessorá-lo nesses assuntos. E depois ele acabou virando presidente da República, eu trabalhei com ele, fui para Brasília, fiz tudo isso daí. Mas o Mário Covas me convidou para ser secretário da Agricultura dele, do estado de São Paulo. Eu era muito jovem ainda. E desempenhei meus papéis lá, virei deputado depois, porque projetei. E depois, passou um tempo, o Serra, governador de São Paulo, me convidou para ser secretário do Meio Ambiente. Então, veja como é que é, eu tenho um pé em cada canoa, porque hoje a agricultura e o meio ambiente vive uma DR constante, né? Não foi isso que eu disse, eu não gosto de você, não gosto de você, o que foi que você fala? Quer dizer, a agricultura e o meio ambiente não se dão muito bem, por algumas razões que nós conhecemos, podemos até falar aqui. Mas eu sou como eu sempre me denomino, pastor, eu sou um agroambientalista. Eu sou produtor rural, eu crio bezerros em Goiás, eu tenho uma fazenda em Goiás. Minha filha, que é agrônoma como eu, tem 30 e poucos anos, que cuida lá, é uma fazendinha, tem 500 hectares lá. Para Goiás, isso é uma chácara. Então, eu nunca tirei o pé da terra, da roça, mas fiz muitas outras coisas, sempre com essa visão, né, de que nós precisamos olhar mais para o futuro. E no passado, vamos dizer o que é verdade, no passado, os nossos avós, os meus pais, mesmo eu, a gente não tinha essa consciência que tem hoje. Eu, quando fui indicado para ser secretário do Meio Ambiente, do Serra, foi em 2007, 2006 isso. Quando os meus filhos vieram trazer uma foto minha, que estava eu com a garrucha pendurada aqui, eu estava caçando, tiraram uma foto de mim. Olha que pai, pelo amor de Deus, você vai mostrar isso daí lá, eu já nem assumo, né? Porque a gente era moleque, a gente matava passarinho de estilingue, não tinha essa consciência. Não tinha. Hoje não, hoje mudou tudo, né? Como é que você vê? Porque o pessoal critica muito o agronegócio, o agricultor, né? E obrigatoriamente os fazendeiros, né, eu vi dados estatísticos, existe uma área que obrigatoriamente precisa ser preservada nas fazendas, né, justamente para ter esse equilíbrio. Eu vi um estudo mostrando que nós temos mais de uma Europa, né, isso mesmo, em mata preservada. Como é que é isso? Nós temos uma lei que é muito antiga, que foi reformulada recentemente, quer dizer, em 2012, que se chama o Código Florestal. E pelo Código Florestal, nós temos que manter 20% da fazenda com área nativa. Né? As beiradas de rio, as beiradas de nascente. Então, isso é o que a lei estabelece. Na maior parte do Brasil, aqui do Centro-Sul, é 20%. Se vai para a Amazônia, é 80%. E nas áreas que são de cerrado dentro da região amazônica, por exemplo, lá em Rondonópolis, Sorriso, 35% é o mínimo. Ou seja, em qualquer lugar que você tiver, você é obrigado a preservar uma área de floresta nativa e principalmente as áreas que são as que protegem os rios e as nascentes. Então isso é uma obrigação.
tem muita crítica, não é todo mundo que faz. Bom, mas não é todo mundo que acerta em nenhum lugar. Né? Quer dizer, gente que faz coisa errada tem. Mas o agricultor em geral, hoje em dia, respeita isso. No passado, vamos dizer, todo mundo plantava até a beirada do córrego. Certo. Fazia errado, não sabia. Certo. Hoje não, hoje o pessoal foi recuando. Então você anda pelo estado de São Paulo, pelo Brasil, você vê as margens preservadas. Certo. Nós chamamos as matas ciliares. Né? Então é uma legislação que tem que ser cumprida. E tem outras. Tá. Agora, quem critica, em geral, não conhece. Certo. Certo. Eu que sou agroambientalista, digo isso com o peito aberto. Tem muito ambientalista urbano que não entende nada da roça. E fica pensando, fica falando, isso, aquilo. Vai lá ver. Tá. Você participou, né, você deve ter acompanhado. O agronegócio hoje é praticamente uma coisa independente. Hoje, o agronegócio está alimentando, né, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Né? Essas brigas geopolíticas hoje é por questão de comida mesmo, porque nós passamos de 8 bilhões na população e tem que produzir. Né? Como é que você vê, por exemplo, o uso hoje da tecnologia, né? Na agricultura? Porque nós temos o privilégio aqui de poder ter 2, 3 colheitas por ano por causa do clima. Como é que você vê hoje essa união entre tecnologia, aumento de produção? A gente vê que houve uma crescente na produção de alimentos no Brasil. Pastor, o que nós temos escrito e falado sobre isso e estudado esse assunto, a conclusão é mais ou menos o seguinte. Nos últimos 50 anos, a agricultura brasileira, através da pesquisa do desenvolvimento tecnológico, Embrapa. As Embrapas, que tinham agronômico de Campinas antes não tinha Embrapa, né? Mas foi assim, a partir da Embrapa para cá, nos últimos 50 anos, portanto, mais ou menos, nós começamos a criar um modelo tropical de agricultura, que nós não fazíamos antes. Por que nós não fazíamos antes? Porque não tinha tecnologia e porque não sabia. E porque quem veio fazer agricultura no Brasil foram os europeus. A gente copiava muito do que a Europa fazia. Só que a Europa é um país temperado, vários países, uma região temperada. Tem neve, tem inverno gelado. Aqui não. Então aqui a gente arava o solo, a gente gradeava o solo. Hoje em dia não ara mais o solo. Não passa mais grade no solo. Por quê? Porque ficamos fazendo isso muito tempo e começou a dar muita erosão. O Paraná, São Paulo, porque tem uma chuvarada aqui, chove 100 milímetros num dia. Nenhum país do hemisfério norte acontece isso, entendeu? Então, aos poucos, esse conhecimento foi sendo evoluindo e foi gerando essa fantástica máquina de produção que virou a agricultura tropical, que não era produtiva assim. Então, nós hoje produzimos soja, nós produzimos bastante. A produtividade por hectare da nossa soja é maior que a dos Estados Unidos. Imagine, quando eu me formei lá em Piracicaba, faz 50 anos, como é que alguém podia imaginar? Nós nem produzimos soja no Brasil. Então, a capacidade produtiva nossa começou a ficar muito grande. E o Brasil começou a se tornar um grande exportador de alimentos. Antes nós importávamos alimentos. Hoje nós exportamos para 140 países, no mínimo. Muito bem. Começando a incomodar os outros. Porque o agricultor lá da Irlanda, que produz a carne para vender para a Alemanha ou para a Inglaterra, quando o Brasil começou a vender carne lá, ele não gostou. Porque quando o estrangeiro vem vender alho aqui, vem vender leite aqui no Brasil, a gente não gosta também. Então tem uma pegada, cuida disso. Então começaram a criar barreiras e inventaram nessas barreiras que nós aqui devastamos a Amazônia. É verdade que a gente também fez umas coisas erradas na Amazônia, mas eles usam isso como proteção de barreira comercial. Então, existe muita polêmica, mas o fato objetivo é que o Brasil hoje tem uma agricultura que é das mais produtivas e competitivas do mundo. E nós vamos indo para frente. Não vai parar aqui, não. Então, isso exige da nossa parte também a humildade de saber que nós estamos ficando muito fortes, que nós temos resistência e que nós precisamos ir lá e convencer as pessoas. Meu amigo, compra aqui meu frango. Porque o Brasil hoje é o maior exportador mundial de carne. O Brasil é o maior... Antes era café e açúcar. E suco de laranja. Hoje nós somos desses 3, mas somos de muito mais de coisa. É uma coisa que eu tive o privilégio de conhecer, uma irmã nossa, né, aqui no interior,
Ela é proprietária da JF Máquinas. Ela representa um grupo, vários grupos de máquinas da Alemanha e fabrica aqui também, né? E eu tive o privilégio de subir numa máquina colheitadeira e eu vi que tudo ali funciona com tecnologia de ponta. Você nem sabe como funciona, né? Não é? É uma coisa impressionante como não é só no campo da pesquisa, mas no campo da tecnologia mesmo. Você tem máquina de colheitadeira lá que ela funciona com chip. É um negócio impressionante. Isso ajudou também nessa questão desse aumento de produtividade, essa parceria entre tecnologia, conhecimento, pesquisa. Claro. Nós chamamos de agricultura digital, né? 4.0, 5.0. Cada um dá um ponto nessa, um número. Mas o fato é que, sim, isso ajudou a mudar tudo. Agora, trouxe um problema. O problema é o seguinte, eu vou muito, por exemplo, a Sorriso, lá no Mato Grosso. Sei. Eu sou o embaixador do Clube Amigos da Terra de Sorriso, no Mato Grosso. Sei. Olha aqui, que bênção que eu tenho. Vou para lá sempre. Qual que é o problema nessas regiões onde a agricultura se expandiu muito com esta tecnologia? Não tem mão de obra. Sei. Não tem mão de obra qualificada. Sei. Porque para operar essas máquinas hoje, pega um drone, para não falar numa colheitadeira. Sei. É lindo, é maravilhoso, ele faz tudo, mas quem que sabe um drone? Então, me disseram lá, outro dia que eu fui, um operador de drone não acha, mas quanto é que vocês pagam? Aqui, Chico, aqui o cara, ele ganha quanto ele quiser, 10 mil, 12 mil por mês, quer dizer, um simples operador, não precisa fazer curso de nada, ele tem alto rendimento. Por quê? Porque a mão de obra é escassa. Certo. Então, qual é uma das dificuldades desse agrotecnológico? É ter mão de obra qualificada. Certo. E, portanto, puxa para aquilo que nós, professores, sempre falamos. O X da questão é a educação. Certo. Em qualquer ramo. Certo. Você precisa preparar as pessoas para o que vem vindo aí, para dominar as tecnologias, para operar as tecnologias. E não é necessariamente a universidade, o MS, não sei o quê. Os FATEC da vida, umas escolas técnicas, né? Escola técnica. Escola técnica. Tecnólogo, gente, sabe, gente boa para fazer as coisas, né? Como o mundo inteiro já fez. Então nós estamos devendo um pouco, nós estamos precisando um pouco dessa formação prática das pessoas. Uma coisa também, você é professor, você é uma pessoa nessa área de gestão também, eu acho que de uns 2 anos para cá, né, com essa competição mundial, a agricultura está passando por uma crise, assim, crise de gestão. Explica isso aí para a gente, né? Você é até um consultor nessa área, né? Explica isso aí para a gente, qual é o drama. Eu estou dizendo isso porque eu tenho um amigo, né, que é membro da nossa igreja, que tem uma fazenda de laranja. E o preço da laranja caiu muito. E para ele, a fazenda se tornou uma coisa inviável, pelo tamanho da fazenda, etc. Como é que você vê isso? Aliás, estive em Monte Azul Paulista, que é um dos centros da produção da citricultura aqui no estado de São Paulo e no Brasil. Estive recentemente lá. É exatamente isso, é pura verdade. De uns 2 anos para cá, mudou o ciclo. Sim. Nós ficamos assim, pastor, uns 10, 15 anos muito bons no agro. Sabe aqueles anos que um é melhor que o outro? Sei. Causa até um problema. Para quem dá aula de gestão econômica, ou gestão de propriedades, como eu, ou em qualquer outro ramo, quando você tem margens muito elevada, está ganhando muito dinheiro, você mete o pau. Certo. Eu chamei isso a fase do mete o pau. Certo. E aí, como é que tá? Mete o pau. Porque você está ganhando muito dinheiro, está comprando mais terra, está trocando as coisas, está se endividando, mas você está pagando. As margens são elevadas, você mete o pau. Acabou a fase do mete o pau, de uns 2 anos para cá. Certo. Teve uma seca no Centro-Oeste, os preços internacionais caíram por outros motivos, né? Sim. Agora veio esse negócio do Trump aí, a gente chama isso de uma trumpulência, né? Não é uma turbulência. É igual você estar dentro de um avião que vai dar uma turbulência, agora é trumpulência, né? Sim. O Trump está causando um estrago de nome que você não sabe o que está acontecendo, e recentemente o café que estava ótimo caiu, o suco de laranja que estava bom caiu, né? O pessoal estava exportando, o Brasil exporta muito filé de tilápia para os Estados Unidos. Certo. Olha que incrível, que maravilhoso. E aí os caras lá pararam de comprar. Nós estávamos exportando muita carne para fazer hambúrguer dentro dos Estados Unidos, pararam de comprar. Esses dias agora. Bom, então realmente nós estamos assim, todas as luzes estão amarelas para o agro.
Sei, E muita gente vai sofrer. sei. E tem muita recuperação judicial sendo dada pelos juízes, tem muita gente dando calote nos outros. Então, nós estamos assim, todos preocupados. Sim. Neste momento, o agro não está mais aquela pujança que já esteve. Sei. Muita gente vai sofrer. É preciso acolher essas pessoas. As cooperativas fazem muito bem isso. Sei. Eu sou um cooperativista, Sei. sempre fui, né? As cooperativas de crédito também estão ajudando muitos agricultores. E agora, eu diria, é uma hora de você apertar o cinto, tomar muita canja de galinha, Sei. sabe? Calma nessa hora, Sei. pisa um pouco no freio, que vai ter um baque. Ninguém sabe ainda avaliar se esse tarifaço do Trump foi por razão política, por causa do BRICS, ele brigou com quem. Daqui 2, 3 meses, pode ser que tudo passa. Pode ser, mas pode ser que não também. Então, realmente, nós estamos num momento de expectativa, assim, negativa, mas, por outro lado, eu, como consultor, o que eu digo? Olha, calma, da crise você também tira o aprendizado. Uma oportunidade, Isso né? está em qualquer lugar. Isso, Né, eu leio muito os textos da Bíblia, que são os textos sobre sabedoria, né? Certo. Vai ler lá, qualquer provérbio que você pegar. A crise te ensina, qualquer uma delas. Você prega isso muitas vezes. Então, isso serve para negócios também. Sim, Né? Muita gente comprou terra a mais do que poderia ter comprado numa situação normal e agora ficou apertado. Certo. Então, como é que ele vai fazer? É a hora de juntar a família e tomar as decisões corretas, sabendo que o mundo é muito competitivo. Certo. Nós não vamos nadar de braçada, como a gente pensava. Certo. Nós temos competidores. Esta é a realidade. Não, e uma coisa também que eu li, né? Eu estou aqui como leigo. Que né? bom. Você lê sobre o agro, eu fico muito feliz cada vez mais. Eu leio seus artigos lá. Né? Nossa, que prazer. E sempre acompanho também o trabalho que o Antônio Cabreira faz com aquele espetáculo. Fé e Trabalho, né? A gente sempre... mas aconteceu uma coisa que eu queria colocar para você, passou agora. Você que está assistindo aí, né? Tá gostando... Aqui é um pastor com um agricultor, um ambientalista aqui. Então, nós estamos batendo papo aqui e nós temos uma visão, né? Cristã, uma cosmovisão cristã, que o homem, ele é um agente de Deus para ajudar a preservar o meio ambiente, preservar a natureza. Né? Nós somos mordomos de Deus nesse aspecto. E quando a gente está falando aqui, eu sei que ele tem essa visão também, né? E não só uma visão, uma cosmovisão cristã, mas também de gestor, de agricultor, como ele já colocou aqui. Você não acha que houve uma politização demasiada nessa discussão do agronegócio? Acho. Muita gente do agro, muitas lideranças se envolveram demais com a política e meio que deixando um pouco de lado as nossas questões. Certo. Por que isso aconteceu? Porque o pessoal que estava no governo antes do Lula, a esquerda, eles davam proteção para quem invadia a terra. Quer dizer, isso não tem nada que irrita mais uma pessoa civilizada, um produtor rural, do que você saber que alguém está invadindo a fazenda do outro lá, e você não vai lá e não tira aquele pessoal, e se possível, dá uns tapas neles para tirar. Ou seja, você tem que cumprir a lei. Tem uma lei que a propriedade é privada no Brasil. Essa lei não estava sendo cumprida. Muito bem. Então sempre houve uma certa raiva, né? Certo. Está exagerado, que toda raiva não é conveniente, desse pessoal da esquerda. Quando o Bolsonaro se colocou como candidato e ganhou as eleições e virou presidente, ele falou, agora ninguém invade mais terra aqui nesse país. Todo mundo gostou muito. Então o agro pendeu muito para o lado do Bolsonaro e fez isso por uma razão óbvia e correta. Certo. E daí para frente nós viramos muito politiqueiro. Sim. Porque aí o Bolsonaro começou a brigar muito com o Lula, deu nisso aí que nós estamos vendo, né? Que não me agrada nada. Eu prefiro fazer uma política mais contemporizada, olhar para frente e prosseguir. Mas muito bem, mas isso é outro problema. Então, muita gente acabou enroscada nisso. Certo. E o que está acontecendo? Nós nos envolvemos em polêmica na sociedade que acaba sendo contra nós do ponto de vista da comunicação. Sei. E a pessoa começa a falar mal do agro porque não temos culpa, não tem nada a ver com isso. Certo. Mas realmente, mas o cara lá fez isso, fez aquilo, etc. Pô, gente, mas pega nos outros setores também tem. Então, nós estamos realmente... Assim, beligerante, é uma sociedade... Nós ficamos muito beligerantes. Conflituoso, né? Eu não vejo vantagem disso para nenhum lado. Não, eu vi, por exemplo,
de uma pessoa, né, do agronegócio que falou comigo, que existe, está travado lá no Supremo Tribunal Federal, uma ferrovia que vai lá no Mato Grosso, né, já tem um capital privado para fazer, vai acompanhando, porque uma das dificuldades que o agricultor tem também é a questão do custo, né, do transporte, né, agora a questão da mão de obra. Então, como é que você vê isso, né? Você tem uma visão de professor, de gestor, de ambientalista, de agricultor e uma visão política também do que está acontecendo. É muito triste o que está acontecendo, você não acha? Esse caso é o da Ferronorte, provavelmente, Certo. né? É uma ferrovia que ela está travada faz 15 anos, não é de agora. Certo. Ela sempre esteve travada, porque ela atravessa áreas indígenas, ela atravessa áreas ambientais, que são parques nacionais. E o Brasil tem uma legislação que veio sendo criada lá de trás, que não favorece muito esses grandes investimentos. E nunca ninguém teve peito de dizer, olha, neste caso aqui, eu preciso fazer. Agora, o Brasil é um país continental, nós nunca tivemos um mandatário que tivesse peito. Nem o Lula, nem ninguém, entendeu? Mesmo depois, com o Bolsonaro, parecia que eles travavam umas coisas, aí o Supremo travou, aí veio o meio ambiente, o Ministério Público. Então, nós temos um problema que é ligado ao nosso desenvolvimento, que a China não tem, que os Estados Unidos não tiveram. Certo. Né? Não, por exemplo, eu vi lá um estudo no Canadá que as áreas dos índios lá, eles têm empresas, as áreas lá são ricas em potássio, em material para agricultura. E eles têm as empresas e vendem, estão lá na terra deles, praticando a cultura deles. Aqui no Brasil é uma briga desgraçada quando entra essa questão da discussão indígena. Nossa Senhora, é a pior de todas. Sei. Índio quilombola é a pior de todas, porque isso também veio nos anos de 1950, não foi inventado agora. Certo. Nós tratamos o índio como um coitado da sociedade. Certo. Ele não tem personalidade jurídica, ele não pode ser responsabilizado por nada e ele não pode progredir. Você bota lá, cria as reservas, ele não pode plantar soja, não pode plantar cana, ele tem que viver da subsistência. Quer dizer, ele é um coitado, é como se ele não fosse um ser humano como nós somos. Certo. Nós não damos esse direito ao... A nossa legislação é assim faz 40 anos, não foi inventada agora. Certo. Por que nós cometemos esses erros, pastor? Eu não sei dizer, e ninguém sabe. O fato é que eles marcam o presente, né? Vem lá de trás, uma legislação antiga, né? Que precisa ser mudada. E como enfrentar isso hoje no mundo cheio de rede, com essa polêmica toda, com essa cultura woke que com esse negócio... Então, realmente, é assim... Quando chegou a nossa hora de nos desenvolvermos, nós encontramos uma sociedade que não nos deixa. Agora, cá entre nós, é óbvio que tem gente que fica manipulando isso daí, fica dando informação para bagunçar mesmo. Certo. E o nosso comportamento, o melhor deles, não é sair dando um peito, aqui eu vou te matar, nós temos que saber disso, nós temos que ter a sabedoria de que nós somos a bola da vez e nós temos que encontrar as formas, com diplomacia, com firmeza, com dados, com tudo que for. Mas não adianta ir lá chutar a canela dos europeus, não adianta nada. A economia é globalizada. Hoje todo mundo depende de todo mundo, né? Não adianta. Chega lá e fala assim, ô meu querido, vem experimentar aqui o meu filé de tilápia, vem ver meu boizinho branco aqui, meu Nelore. Você nunca comeu um Nelore, uma carne boa igual essa daqui, é o seguinte, custa 1/3 do preço da sua. É com jeito que faz as coisas. Nós, às vezes, erramos porque nós vamos na canelada. Nós queremos destruir o outro. Aquela beligerância a qual você se referiu tem muito a ver nessa encrenca entre agricultura e meio ambiente. Como eu tenho um pé em cada canoa, eu sou nascido assim, e esse é o meu propósito, eu prego sempre. Olha, eu fui secretário de meio ambiente aqui em São Paulo. Na minha gestão, nós licenciamos o Rodoanel. Certo. Não é uma obra fácil de licenciar também. Mas você tem que ir lá, os analistas ambientais, eles têm que ter as informações corretas. Não deixa você chegar lá, o cara do IBAMA, você tem que fazer isso. Não é política. Certo. Entendeu? Certo. É um convencimento que nós não temos tido a habilidade. Tá. Então, é mais difícil. Quer dizer, o Brasil é surpreendente por causa disso. Tudo isso acontecendo e, entretanto, nós estamos indo para frente. Certo. Isso é que é incrível. Né? Isso aí eu não sei nem como. É por obra de Deus, porque não tem outra razão.
Nós estamos fadados a dar certo. Tomara que esteja certo. É isso aí, é isso aí. Mas, Chico, é um prazer muito grande, Obrigado. né? Ter você aqui. Você agora é articulista. Né? Toda semana eu publico. Toda terça-feira tem um artigo. Qual foi o artigo de hoje? Aí você estava comentando. O que você falou lá hoje? Não, nessa terça eu escrevi sobre o fim da fase do mete-o-pau. Acabou a fase do mete-o-pau no agro. E, portanto, puxa o freio de mão, luz amarela, né? Calma, muito caldo de galinha, respira fundo, o banco vai te cobrar, não vai... A dívida do banco ficou lá em cima, o juro foi lá para cima. Certo. O juro do crédito rural aumentou muito, né? E os preços não estão como estavam. Então foi um descasamento na rentabilidade do produtor. O pessoal do café estava mais capitalizado, o café estava muito bom de preço, estava muito bom, como nunca esteve na história. Então tem muita gente que vai se acomodar, vai dar uma apertada, mas eu escrevi sobre isso. Eu toda semana eu fico, sabe, às vezes até com certa angústia, porque a história de ser articulista tem esse problema. Sabe como é que eu chamo isso? Chamo TPA. O que é TPA? Eu entro em tensão pré-artigo. A semana que vem eu preciso escrever sobre o quê? E o tempo vai passando e eu preciso mandar segunda-feira lá para Brasília, né? Para o Poder 360 que distribui e tal. Então, mas é muito bom, porque me exige a ficar atualizado. Então eu leio muito, eu me preparo muito, e isso me mantém assim, com essa vontade de participar da sociedade nossa. Então, eu tenho a mesma visão, né, sua, apesar do que está acontecendo no Brasil, já fizeram tudo para destruir. Não consegue. Mas não consegue. O povo brasileiro tem... E eu vejo com esperança. Eu acho que a gente precisa tomar decisões políticas agora, né, no próximo ano, e com muita serenidade e com muita sabedoria, entendendo que nós não podemos destruir essa riqueza que é o nosso país, né, a bênção que é o nosso país, o povo brasileiro, um povo trabalhador, etc., mas é preciso fazer aquilo que você está colocando aí, né? Tem que baixar a temperatura, puxar o freio de mão, né? Encontrar caminhos, soluções conjuntas, ouvindo um ao outro. Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa que está precisando. E não entrar nessa briga, né, ideológica, porque quando você fala de agricultura, você não tem que ter ideologia influenciando a agricultura, né? Nós temos um princípio da propriedade privada que você colocou aí, né? Estabelecido, inclusive, nos 10 mandamentos. Exatamente. Né? E Deus, ele abençoa, né? É Ele que faz germinar a semente, é Ele que manda a chuva no tempo certo, e Deus nos deu um país maravilhoso. E nós temos que semear no lugar certo, né? Como diz aquela parábola, de que nós temos que saber semear também. Fazer a boa semeadura, né? Encontrar as formas imagine que eu sou um agricultor aqui, qual é o conselho que você daria, né, para os agricultores nesse momento, nessa fase que você está falando aí, né? Que você pode dar um recado ali para os nossos, na sua câmara aí. Para quem é agricultor, né? O meu conselho é, nesse momento que acabou a fase do mete-o-pau, o juro está mais alto, os preços não estão como poderiam estar, etc., investir na gestão. Senta com o filho, senta com a turma. Corta a despesa. Onde pode cortar. Agora é hora de preocupar. Esquece um pouco a política, pelo amor de Deus. Deixa o pessoal resolver isso. Lá na hora certa nós vamos decidir o caminho do Brasil. Nós somos cidadãos e somos participantes. E Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Então, nós temos que seguir os princípios, mas temos que atuar também. Tudo bem. Mas agora, pensa no solo. Pensa na sua produção. Tem coisa que você poderia estar fazendo melhor e não está. Então, investir na gestão. Confere muito bem os preços, não compra de qualquer um. A receita é muito simples, mas é difícil. Porque, quando eu falei, quando você está num momento de grande prosperidade, você se ilude um pouco. Isso em qualquer situação, né? O teu ego fica muito inflamado. Nós precisamos ter um chá de humildade e dizer, olha, deixa eu refletir um pouco melhor aqui como que eu saio dessa. E pensa em ser mais eficiente e não em ser mais grande. Eu vejo muito uma certa ideologia que eu não concordo muito, que é crescer cada vez mais, né? Eu tenho a mesma fazenda que eu tenho faz 32 anos. Então, eu acho que nós temos que ser cada vez melhor naquilo que fazemos,
não necessariamente ser maior. E tem uma competição entre os gigantes. Certo. O cara quer ganhar mais que o outro, quer ficar milionário, bilionário, trilionário. Para que ganhar tanto dinheiro? Não faz diferença. A felicidade não depende do dinheiro, depende de tantas outras coisas e valores. Sim. Entendeu? Então eu acho que é assim. Nós temos que ser muito bons naquilo que nós fazemos. Esse é o exemplo que nós deixamos para os nossos filhos. Tá bom. Chico, e nós estamos chegando aqui à final aqui desse bate-papo. Eu quero agradecer a você, né? Eu não sei se você ficou meio desiludido com a política, você saiu, mas você tem essa veia de professor, que é admirado por mim, por muita gente, né? Essa habilidade, esse dom que Deus lhe deu, o dom de ensinar, né? E essa habilidade que você tem também de conversar, de negociar, né? E você se afastou definitivamente da política partidária, né? Você se envolve como cidadão. Sim. Faz 10 anos, pelo menos, que eu deixei o partido. Meu partido era o PSDB. Certo. Depois, eu comecei a trabalhar com política. Eu, às vezes, trabalho em campanhas eleitorais, mas como gestor de campanha. Certo. Não tenho preferência partidária, né? Tá. E fico de olho no que está acontecendo e eu olho bem para as pessoas. Né? Todo mundo fala aquilo que eu vou dizer aqui. A gente não liga muito mais para partido, fica vendo as pessoas, né? Certo. Eu hoje admiro muito a gestão do governador Tarcísio aqui em São Paulo. Eu acho ele uma dessas pessoas que você olha e fala, é um cara desse que a gente está precisando. Certo. Entendeu? Certo. Tem os pensamentos que a gente tem, mas é mais sensato, é mais calmo, tem experiência, sabe governar. Que não adianta botar lá quem não sabe governar. Certo. Eu já fui de governo. Tem que ter dom, tem que ter pendor. E você chega lá, você não soca no reio. Certo. Você não governa no reio, Certo. nem na espada. Você governa negociando, conversando, sabe? Esse é meu aprendizado na política. Eu vou continuar aí, viu? Eu continuo ativo. Mas com o partido, estou fora. Tá bom, tá bom. Gente, muito obrigado. Eu queria que você compartilhasse esse podcast, né? Que eu chamo o pior podcast das redes sociais. A turma brinca comigo, não. Mas é o pior, mas eu só trago gente boa aqui, tá? O pessoal que vem aqui. Chico, seus agradecimentos finais Obrigado. ao pessoal aí. Nossa, agradeço muito essa oportunidade a você. Tamo juntos. De me trazer aqui e poder contar um pouco de algumas histórias e algumas experiências de vida, né? E muito obrigado. Espero que tenham gostado. Amém. Amém. Tchau, até o próximo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva também no nosso canal, tá bom?